Vamos agora comentar sobre a derrota do Fortaleza, 1-0, gol do Dani Alves. Coloca na tela aí, Caio comenta, mais uma derrota. O reencontro, né, entre Rogério Ceni, Morumbi, São Paulo. Aí o Ceni com todos os jogadores, absolutamente todos os jogadores de São Paulo fizeram questão de cumprimentar o técnico Rogério Ceni. Tinha faixa em homenagem ao Ceni. É um negócio que eu já comentei isso em outros momentos. A maior idolatria de um clube com um jogador é o São Paulo com o Rogério e Zico com o Flamengo. Eu acho que talvez nem a relação da torcida do Santos com o Pelé é algo tão explícita como é. Pena que não tinha torcida no estádio, né? Porque realmente não deixa de ser um ingrediente a mais para qualquer jogo na carreira do Rogério, em qualquer clube que ele for. Foi um jogo tecnicamente abaixo, né, José? Como boa parte dessas partidas do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é um time que tenta sair jogando, mas tem muita dificuldade para se impor. Fortaleza do primeiro tempo jogou um pouco mais abaixo, saindo para contra-ataque, mas acabou sendo castigado com um gol, uma bola cruzada em diagonal. Mas eu concordo com vocês, poderia ter tido um resultado melhor. E tem muito essa discussão do Fortaleza não estar atuando com o centroavante, né? Eu acho que é interessante a gente analisar uma coisa, é melhor pecar pelo erro do que pela omissão. O Rogério está tentando alternativas diferentes. Não concordo com ele quando ele diz que o David fez uma grande partida. Acho que, de novo, apesar de um lance bem interessante que ele serve o Romarinho não conseguiu dominar, que era um lance de perigo, uma jogada bem interessante a favor do Fortaleza, eu acho que o David foi abaixo. Aí o gol anulado, né, José? É bom explicar para o pessoal que na bola na mão defensiva, ainda existe aquele critério antigo de interpretação, se tem intenção, da distância. Na parte ofensiva é quase como se fosse o velho racha. Bateu na mão para a jogada. A gente pode entrar na discussão se a regra é certa, é boa ou não, mas é a regra o Voaden aplicou, né? Aí a gente vai ver bem como no segundo tempo o Fortaleza foi muito mais presente no campo de ataque, mas também não fez, o Thiago Volpe não fez grandes defesas, né, José? Teve aquela do Bruno Melo que foi interessante. Ainda no primeiro tempo. Foi a primeira finalização. Que é de chapa. Mas fica a sensação que o poder de definição do Fortaleza, até quando o time volta a criar, fica faltando. Agora, em relação aos jogos anteriores, voltou a ter essas chances de gol. Nos jogos anteriores, o que assustava, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, de 9 finalizações em direção ao gol, ao pé da letra, só uma teve chance de perigo, mesmo aquela do Wellington Paulista. Foi um time de muito pouco volume. Ontem não, ontem já mostrou um pouco mais, mas precisa estar em constante evolução. Tem jogador para estrear como titular, para dar uma ideia diferente. Agora, deu um alento, porque o jogo contra o Atlético Paranaense, de fato, tinha sido muito ruim. Muito ruim contra o Atlético Paranaense. Deu uma melhorada, mas não o suficiente para conseguir a primeira vitória no Brasileirão. E aí, Fortaleza tem um novo compromisso com a competição, domingo, 7h30, o jogo mudou de horário, o jogo seria às 4 da tarde, passou para as 7h30, contra a equipe do Botafogo. O Botafogo tem apenas um jogo, o jogo contra o Bahia estava envolvido nas disputas da final do Campeonato Baiano, então o jogo contra o Bahia foi adiado, o Botafogo empatou contra a equipe do Red Bull Bragantino e agora enfrenta a equipe do Fortaleza domingo, tá? E a gente vai rever de novo aqui, o gol anulado e corretamente anulado. Eu vi muita gente reclamando, mas é desconhecimento da regra, tá? Não mudei nada não, Siddhartha. Não, tá certo, eu mudei. Vai primeiro pro Rogério. Vou falar com o Rogério Ceni. Programa ao vivo. Programa ao vivo é assim, vou falar com o Rogério Ceni. Calma, o pessoal fica gritando aqui no meu ouvido. Mudou. Mudei não. Agora, quando eu olhei aqui pro papelzinho, tinha mudado mesmo. Vamos ouvir o técnico Rogério Ceni para saber dele o que é que ele acha, qual é a visão dele dessa derrota. O Rogério estava daquele jeito na entrevista coletiva. Da maneira como nós jogamos hoje, enfrentamos o São Paulo, um jogo parelho, igual para igual. Eu acho que nós merecemos um resultado melhor, né? Chutamos mais a gol, finalizamos mais, colocamos o São Paulo no segundo tempo quase todo na defesa. Eu acho que o padrão de jogo apresentado hoje, se seguido, vitórias acontecerão. Se a gente mantiver esse padrão de jogo, foi um jogo muito melhor jogado do que foi contra o Atlético Paranaense em casa. É claro que a gente queria a vitória e eu acho que merecemos no mínimo um empate no dia de hoje. Jogamos contra um grande time, um time que tem características de jogo como a nossa, saída de jogo, né? Construção de jogo. Os times que o Diniz prepara são times que vêm tentando tocar bola, exercemos uma marcação-pressão boa, né? Se a gente jogar dessa maneira, mantiver esse nível de jogo, se os jogadores conseguirem se recuperar nesse curto espaço de tempo para domingo e para quarta,
é um campeonato já mais para o nosso campeonato que Botafogo e Goiás, como foi no ano passado, que brigaram com a gente, né? Posição a posição. E aí nós já precisamos jogar bem e precisamos também começar a trazer pontos, porque senão a situação ao final do campeonato ela fica complicada. E você só ganha se você fizer uma coisa. Gol. Se não fizer gol, você não consegue Diria ganhar, Givanildo Oliveira, né? Que foi que faltou? Faltou gol. Faltou o gol. Aquela doçura do Givanildo, né? E a gente vai ouvir agora de novo o Ceni falando exatamente sobre os 4 jogos sem marcar. Falando Isso muito dos jogadores que pode resolver com esses jogadores. Tem incomodado, mas, por exemplo, o jogo de ontem ele não colocou nem Edson Cariús, nem Orobó, que são jogadores de referência. O Elton Paulista entrou aos 46. Não, o Elton Paulista entrou já no finalzinho do jogo. 46 Faltava um minutinho para terminar. Fala, Ceni. Olha, as finalizações são treinadas todos os dias para quem está lá, existem trabalhos específicos para isso. É lógico que você, quando não joga com 9, né, são jogadores mais de lado, mas o Yuri é um jogador que tem gol, né? Jogador que fez gols nos primeiros jogos todos que fez no Fortaleza. O David já tem 3 gols no São Paulo, o Osvaldo no Fortaleza, o Osvaldo no ano passado, na reta final, fez 4, 5 gols importantes, né? Juninho sempre tem a chegada com gols de fora da área, da bola parada. Nós temos que tentar fazer gol. Quando a gente quer jogar com velocidade, né, no contragolpe, sem o 9, nós temos que tentar. Agora, o Volpi também fez boas defesas, né, os chutes. Nós chutamos muito mais dentro do gol do que o São Paulo, tivemos mais chances reais de gol do que o São Paulo. Só que a bola não quis entrar. Diferente do que foi contra o Atlético Paranaense, onde nós jogamos um futebol irreconhecível para o nível do que o time jogou no ano de 2019.